Olha, eu faltei 7 dias, eu posso ser demitido com justa causa? Porque a maioria das pessoas pensam que só pode ser demitido por abandono, por exemplo, se faltar os 30 dias Sim. consecutivos. Não. Se você falta de forma intercalada, você também pode ser demitido com justa causa, por desídia. Certo. Né? Então, existem várias situações e não precisa de uma apuração, de um processo administrativo ou de um contraditório para a parte nesse caso. Porque, por exemplo, a pessoa vai trabalhar 2 dias, falta. A pessoa vai trabalhar 4 dias, falta. Você está entendendo? São várias faltas injustificadas. Aí, na primeira, ele recebe o quê? Advertência. Tem que receber advertência, tá? Aí, na segunda, recebeu a segunda advertência. A terceira falta sem justificativa, recebeu a suspensão. Aí o que acontece? O empregador pode demitir sim com justa causa. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com a minha colega advogada, a doutora Luana Migoto, e a gente veio falar sobre rescisão do contrato de trabalho. Luana, se apresenta para quem ainda não te conhece, por favor. Eu sou advogada trabalhista, né? Já há 14 anos. Atuo com a doutora Carla, que inclusive já esteve aqui com o doutor Rafael, né? Que é especialista na área previdenciária. E é isso. Vamos falar de rescisão do contrato de trabalho, porque eu acho que é um tema recorrente, né? Boa parte da população tem registro CLT e acaba chegando esse momento tão temido, né? Uhum. Então vamos falar primeiramente o que é a definição da rescisão do contrato de trabalho de acordo com a legislação. Tá. O contrato de trabalho, na verdade, ele é o contrato mais famoso do nosso país, né? Sim. E aí o que acontece? Todas as regras do contrato, elas estão inseridas na CLT. Certo. Que é o código, né? Então, é a consolidação das leis do trabalho. Então, ali estão todas as regras desse contrato aí, dessa relação existente entre o empregador e o empregado, tá? Lógico que, quando a pessoa é contratada, tem aquele acordo ali verbal, né? Então, tem algumas questões, como, por exemplo, o regimento interno da empresa, né? Que são as regras de conduta, regulamento, de como vai funcionar as coisas, isso tudo fica a critério ali do empregador. Mas as regras básicas de um contrato de trabalho estão tudo na CLT. Sim. E a gente sabe que a rescisão ela pode se dar tanto por iniciativa do empregador quanto do empregado. Como é que funciona em cada situação, doutora? Então, a rescisão do contrato funciona assim. Quando é pelo empregador, então a empresa resolveu rescindir esse contrato de trabalho, né? Vamos lá, decidiu mandar o empregado embora. Quando ela decide mandar o empregado embora, na verdade, a grande questão é o aviso prévio. Todo mundo fica assim, nossa, e o meu aviso, né? Sim. Eu acho que é o que mais as pessoas perguntam. O aviso prévio, ele pode ser indenizado ou trabalhado. Então, o empregador vai e fala assim, olha, daqui 30 dias, você não precisa mais trabalhar aqui. Então, você vai cumprir 30 dias, que na verdade são 23, eu vou chegar lá. Mas assim, você vai cumprir esse período aí, você não precisa vir mais. Tá? Certo. Então, a pessoa, na verdade, ela trabalha 23 dias, porque os últimos 7, ela não precisa comparecer. Sim. Tá? A não ser que ela opte pela redução da jornada em 2 horas. Então, eu não quero, eu quero tirar 2 horas a menos durante os 30 dias. Pode também. O que quase nunca acontece. Tá? Normalmente a pessoa fala, não, os últimos 7 dias eu não venho trabalhar. Esse aviso prévio é o trabalhado. Sim. O aviso prévio indenizado é aquele que o empregador dispensa o cumprimento do aviso. Então, o empregador vai chegar e falar assim, olha, eu não preciso mais do seu trabalho, então eu vou pagar de forma indenizada os 30 dias. Tá? Então, ele paga lá 30 dias. Se a pessoa trabalha mais de 1 ano, acrescenta-se 3 dias. E a cada ano, mais 3 dias. Sim. Legal. E a gente sabe, então, que você falou sobre o aviso prévio, nesse caso é de rescisão sem justa causa, né? Isso, sem justa causa. Então vamos falar sobre ela, explica para nós. Vamos lá. A rescisão sem justa causa é aquela que não tem o empregado, ele não cometeu nenhuma falta grave, né? Então, é a rescisão que a gente diz que é a rescisão comum. E aí o empregado vai receber ali
o saldo de salário, o 13º, as férias, ele vai receber 40% de multa do fundo de garantia, ele vai receber as guias para poder sacar o fundo de garantia, ele vai receber as guias para poder se habilitar no seguro-desemprego. Essa daí é a rescisão mais comum, tá? A rescisão com justa causa, tá? Ela é aquela rescisão que acontece com uma falta grave do empregado. Nós tivemos uma vez uma situação em que o rapaz... E assim, é engraçado porque a justa causa, ela tem uns requisitos muito assim específicos. E poucas pessoas sabem disso. Sim. E na hora de mandar o empregado embora, fala assim, ele xingou o supervisor. É justa causa. Nem sempre, tá? Então, precisa tomar muito cuidado quando se aplica a justa causa. Por quê? Precisa preencher os requisitos de forma correta. Então, um dos requisitos é o quê? A imediatidade, né? Então, por exemplo, o empregado cometeu a falta é grave o suficiente para que eu possa para que eu possa rescindir com justa causa. Como eu comecei e não continuei, vamos lá. Teve um caso uma vez que foi bem interessante. Eram 2 clientes do escritório. Um deles, os 2 tinham sido demitidos por justa causa, né? Certo. Um deles tinha feito um post na rede social. Tinha feito um post na rede social xingando a supervisora dele. Certo. Né? Só que ele não colocou o nome dela. Mas todas as pessoas ali que trabalhavam sabiam que era... Ficou subentendido quem era. Exatamente. E várias pessoas curtiram aquele comentário dele, agressivo. Sim. E esse outro, que também foi demitido com justa causa, ele não só curtiu, como ele comentou. Meu Deus. E no comentário, ele só reafirmou que ele também tinha essa mesma opinião, né? E aí, os 2 foram mandados embora, etc. O primeiro que fez o post foi mantida pela Justiça do Trabalho, tá? A demissão com justa causa. Por quê? Porque o teor daquilo era agressivo e ofendia a moral, a boa fama daquela supervisora. Sim, então, sim. Foi mantida. Mas do outro, a gente conseguiu reverter a justa causa. Por quê? O empregador cometeu uma falha na hora de aplicar a justa causa. Certo. O que ele fez? Ele deixou o empregado trabalhar. Entendi. Então, o empregado cometeu a falta, a empresa já tinha conhecimento, porque tinha mandado aquele empregado que postou embora, né? Então, ela já tinha ciência, ela tinha que ter mandado os 2 imediatamente. Não, ela deixou que esse que comentou trabalhar. Então, ele trabalhou 2 dias para depois ser demitido com justa causa. Não houve imediatidade, nós conseguimos a reversão da justa causa. Legal. E a gente sabe que esses procedimentos de justa causa, ele precisa de uma apuração, normalmente, né? Um procedimento em que seja apurado e, eventualmente, até dado contraditório, né? Alguma coisa assim. Uhum. Como é que funciona isso daí para fazer essa apuração? Então, nem sempre, tá? Nem sempre. Nem sempre. Por quê? Depende muito de cada situação. Existem situações... o que mais acontece, o que mais as pessoas têm dúvida olha, eu faltei 7 dias, eu posso ser demitido com justa causa? Porque a maioria das pessoas pensam que só pode ser demitido por abandono, por exemplo, se faltar os 30 dias. Sim. Consecutivos. Não. Se você falta de forma intercalada, você também pode ser demitido com justa causa, por desídia. Certo. Né? Então, existem várias situações. E não precisa de uma apuração, de um processo administrativo ou de um contraditório para a parte nesse caso. Porque, por exemplo, a pessoa vai trabalhar 2 dias, falta. A pessoa vai trabalhar 4 dias, falta. Você está entendendo? São várias faltas injustificadas. Aí, na primeira, ele recebe o quê? Advertência. Tem que receber advertência, tá? Aí, na segunda, recebeu a segunda advertência. A terceira falta sem justificativa, recebeu a suspensão. Aí o que acontece? O empregador pode demitir sim com justa causa, tá? Sim. E aí não tem conversa. E a não aplicação de advertência e suspensão gera nulidade na aplicação da pena de demissão? Sim. Se for esse tipo de penalidade, sim. Uhum. Agora, por exemplo, se a atitude foi grave o suficiente para ensejar uma justa causa imediata, aí sim, por exemplo, uma briga no local de trabalho onde houve agressão física. Sim. Né? Ou até a agressão verbal hoje é tratada assim, porque
perdeu o respeito do ambiente de trabalho, né? E aquilo não pode continuar. Aí pode ser a justa causa direto. Tem uma modalidade de rescisão que ela é nova e não é tão nova assim, já tem alguns anos, que é de comum acordo. Explica pra gente como é que funciona, doutora. Essa questão é excelente. Na verdade, ele é um acordo extrajudicial que não é tão extrajudicial assim, tá? O que acontece? Muitas vezes, o empregador, ele gosta do trabalho daquele empregado, tá? Daquela pessoa. Só que o empregado não tá mais feliz naquele local. Tá? Então, ele percebe, olha, a pessoa não está mais feliz. Ele chega no empregado e fala, olha, você não está mais feliz aqui, eu gosto do seu trabalho, eu não tenho intenção de te mandar embora. Né? E o empregado também não pede conta, porque ele fala assim, nossa, mas eu vou perder um monte de direito, né? Então, o empregador faz o quê? Ele chama esse empregado, aí cada um vai ter o seu advogado para representá-lo, tá? E eles fazem uma petição de acordo. Nessa petição de acordo, ele vai receber as verbas dele, que seria o saldo de salário, férias proporcionais, 13º proporcional, férias vencidas, se ele tiver também, né? Acrescidos de 1/3. Só que, por exemplo, aí não recebe as guias para dar entrada no seguro-desemprego, tá? O aviso é pela metade. Então, ele vai receber só 50% do aviso. Certo. A multa de 40%, ele também vai receber a metade, 20%. E ele só vai poder sacar 80% do fundo de garantia. Entendeu? Então, aí o que faz? Fez a minuta de acordo ali, né? Petição de acordo, todo mundo assina e aí a gente homologa na Justiça do Trabalho. Por que dessa homologação? Porque depois isso não vai poder ser questionado, tá? Então, essa é a modalidade de acordo que a gente tem na Justiça do Trabalho. Muito bom. E você falou, recebe. Qual que é o prazo para pagamento? São 10 dias. Todo mundo me pergunta. São 10 dias. A partir de quando? Tá? Da rescisão do contrato. Certo. Então, se for o aviso trabalhado, obviamente, depois que a pessoa trabalhar, né, gente? Agora, se o aviso é indenizado, 10 dias. Importantíssimo, tá? São 10 dias corridos. Não são 10 dias úteis, tá? Então, não adianta falar depois que, mas caiu num domingo. Ou você antecipa, tá? Porque hoje não tem mais essa desculpa, né? Hoje a gente consegue fazer Pix, a gente consegue fazer pagamentos no domingo. Sim. Então, não tem mais essa desculpa, tá? Então, são 10 dias corridos. Caiu no domingo, caiu no sábado, não importa. Caiu no feriado, não importa, tá? E daí a empresa não pagou, caiu no sábado, e o que acontece se ele não pagar? Qual que é a consequência disso? Olha, a empresa não pagar acaba sendo caro, tá? Porque é um salário do empregado de multa. Caraca. Então, e assim, tá? Não tem tolerância. Pagou no 11º dia, é um salário a mais na rescisão desse trabalhador. Então, não vale a pena. O que eu aconselho é sempre pagar antecipado. Conta 8 dias e paga. Uma dúvida também que é recorrente é com relação ao pedido de demissão. Como é que essa formalização tem que ser feita? Porque às vezes o empregador recebe esse pedido, às vezes por WhatsApp, alguma coisa assim. É suficiente? Tem que documentar esse pedido para não correr nenhum tipo de risco futuro? Como é que você enxerga isso? Olha, o pedido de demissão, ele tem que ser feito por uma carta do trabalhador ali. Normalmente, o mais correto seria de próprio punho, tá? Uhum. E algo que também é um detalhe interessante é a questão do aviso, quando se trata de pedido de demissão. Certo. Muitas pessoas pedem demissão e falam assim, nossa, fui receber as minhas verbas rescisórias e tem um desconto de 1 mês, tá? Gente, pediu demissão, tem que trabalhar os 30 dias do aviso prévio. Se você não trabalha os 30 dias do aviso prévio, tá? Você vai ter esse desconto. Então, assim, pedido de demissão, quais são as verbas? A pessoa recebe o saldo de salário, as férias proporcionais, 13º proporcional, né? 1/3 das férias. Se tiver férias vencidas, também vai receber. O que ele deixa de receber? Multa de 40% do fundo de garantia. Deixa de receber as guias para sacar o fundo de garantia e para se habilitar no seguro-desemprego. Então, e não recebe o aviso, né? Então, mas ele precisa cumprir o aviso. Né? Para que serve o aviso? Nada mais é que um aviso prévio. Então, você precisa preparar a empresa para contratar uma outra pessoa para te substituir, né? Eventualmente capacitar essa pessoa. Exato, um treinamento. Então, você precisa cumprir os 30 dias. Já aconteceu, não raro, o empregado chega e fala assim, nossa, doutora, mas eu fiz a carta e eu pedi a dispensa do cumprimento do aviso prévio.
Legal, e o empregador dispensou? Ah, mas ele precisa dispensar, ele precisa dar essa autorização? Com certeza. Então, a carta, você pode pedir, olha, com a dispensa do cumprimento do aviso prévio. Mas quem vai decidir se te dispensa ou não é o empregador. Então, ele vai dizer, olha, não precisa vir, né? Aí, normalmente, não é verbal, tá, gente? Então, precisa estar por escrito ali, olha, não vai precisar cumprir o aviso. Aí, não tem desconto. Sim. Entendeu? Agora... eu pedi lá, mas e aí? Ele te dispensou do aviso? Não, ele não dispensou. Você tem que trabalhar os 30 dias. Às vezes falta um pouquinho de comunicação entre o empregado e o empregador nessa hora, né? Muito. Porque tem empresas que acham até interessante dispensar o empregado de trabalhar, porque ele vai estar desmotivado, né? Cá entre nós, né? Já está com o pé fora, né? Já pediu para sair. Exato. Então, às vezes, não faz mais sentido segurá-lo, né? É uma boa conversa entre eles resolvia, né? Eu acho que na questão trabalhista, nas questões trabalhistas, vamos dizer assim, o que mais falta, o Rafael, é exatamente a comunicação. Né? Então, hoje nós temos uma cultura onde tem um afastamento dessa relação. Né? Uhum. Então, a empresa fica num lugar e o empregador no outro. E eles não se comunicam, eles não conversam. Existem várias questões que poderiam ser resolvidas de maneira amigável, mas começa aquela discussão por coisas pequenas. E aquilo se torna um prejuízo para um ou um prejuízo para outro no futuro. Mas as questões trabalhistas o que mais tem exatamente é isso, a ausência de comunicação. Sim. E dentro do processo demissional, a gente sabe que tem o exame demissional. Como é que funciona isso, doutora? Olha, o exame demissional, ele é obrigatório, tá? Ele só não é obrigatório, por exemplo, se o empregado fez o periódico recente, né? Recente que eu digo, gente, é ali 90 dias, tá? É recente. Né? Ou quando ele faz o exame de retorno. Então, ele estava lá recebendo benefício, aí ele voltou, fez o exame de retorno também recente. Então, não tem a necessidade. Eu aconselho sempre a fazer o demissional. Tá? E um demissional correto mesmo, bem avaliado, para saber se aquele empregado realmente não está com nenhuma questão física, né? nem psicológica, que está tranquilo para ser demitido. E aí você falou a respeito disso, né? Qual que é a implicação se o empregado tem algum tipo de lesão, às vezes decorrente do trabalho, né? Como é que funciona esse processo demissional quando é detectado, então, que ele tem alguma situação incapacitante ou potencialmente incapacitante? Então, se ele está incapaz para o trabalho, ele não pode ser demitido. Tá? Então, qual que é o papel da empresa nesse caso? A empresa tem que fazer o quê? Né? Acontece muito. A empresa chega e fala assim, nossa, mas o que eu faço com essa pessoa? Né? Porque ela está doente, ela não vai poder trabalhar. O que eu faço? Ele precisa encaminhar para o médico, né? Se essa pessoa já não tiver um médico, e depois encaminhar para o INSS. Tá? Quem está doente precisa estar recebendo benefício e não estar trabalhando. Né? Nós temos isso. Incapacidade. Incapacidade gera o quê? Benefício, o doutor vai poder dizer melhor do que eu. Então, quem está incapaz para o trabalho precisa receber benefício, não pode estar trabalhando, né? Até mesmo porque pode agravar, né? Pode agravar aquela situação da pessoa, então não é o correto. E como é que fica aquela situação em que o empregado, ele tem uma lesão, mas ele quer ser demitido de qualquer forma, porque ele às vezes está numa situação em que o INSS não está dando direito, ele não consegue trabalhar e quer sair de qualquer forma. E não pretende voltar a trabalhar, como é que fica? Então, ele precisa estar apto, tá? Se ele não estiver apto, que seja testado pelo médico do trabalho, porque o que existe hoje, tá? O INSS deu alta para o trabalhador. Sim. Aí a empresa fica, e agora? Posso demiti-lo ou não posso demiti-lo? O que eu faço com essa pessoa, né? Então, o INSS deu alta para o empregado. O empregado vai passar pelo médico do trabalho. O médico do trabalho deu inapto, a empresa tem que procurar levá-lo de novo para o INSS, resolver essa questão, porque o empregado não pode pagar, tá? Por uma discussão médica. Agora, mas ele não quer ficar na empresa, ele não quer continuar na empresa. Aí eu sugiro que faça essa rescisão contratual com a homologação sindical. Sim. Tá? Porque isso daí vai dar problema. É uma questão que é discutível na Justiça do Trabalho depois. Certo.
E aproveitando que a gente falou sobre isso, como é que fica essa situação do limbo, em que ele não tem o benefício do INSS e não tem o salário da empresa? Olha, o limbo é um assunto, assim, incrível, né? Nossa, a gente vê que às vezes até o judiciário não sabe o que fazer, né? Porque o juiz do trabalho não entende nada de previdenciário, na grande maioria, fica todo perdido. Então, vamos lá. Tá recebendo benefício, seu contrato está suspenso. Certo? Tá lindo, maravilhoso, contrato suspenso. Aonde começa o problema? Recebeu alta do INSS e inapto do médico do trabalho. Ou seja, o médico do trabalho não te aceita de volta. Você tá ali, nossa, mas eu não vou receber do INSS porque me deram alta. Mas o médico do trabalho não deixa voltar para trabalhar. Sim. Se a empresa te impede de voltar a trabalhar, ela tem que pagar seus salários. Porque o seu contrato não está mais suspenso. Essa obrigação não é mais do INSS. Você está entendendo? Sim. E isso gera muita discussão. Agora, não, a suspensão houve a alta do INSS, né? A empresa foi pagando o salário dele, mas aí quando ele recebeu do INSS, ele recebeu retroativo, da mesma competência que a empresa pagou. A empresa pode pedir esse dinheiro de volta. Então, gente, ninguém sai no prejuízo, como é dito por aí, tá? O limbo, ele é o quê? A gente precisa resguardar aquele trabalhador. Aquela pessoa ela precisa ter dignidade para viver, né? Então, se ela não está recebendo benefício, ela tem que receber salário. É simples. Está recebendo benefício? Não tem obrigação da empresa de pagar o salário. Recebeu alta do INSS, acabou a suspensão do contrato dele. É uma dúvida recorrente, doutora, que o pessoal tem com relação à ação judicial. Então, ele está sem trabalhar por conta da ação judicial, aguardando. Ele pode ser demitido por justa causa, por não estar trabalhando? Como é que funciona isso? Então, olha, se existe uma ação judicial que se discute o motivo dele não estar trabalhando, eu entendo que a empresa tem ciência da situação dele. Então, a empresa não chama ele para voltar porque não quer, tá? Então, isso tem que tomar cuidado. Então, se ele não está com o contrato suspenso, a empresa tem que chamá-lo para voltar a trabalhar. Agora, a empresa chama o empregado para voltar, ainda que seja em função compatível. O empregado se nega a voltar a trabalhar, aí não tem como você depois responsabilizar a empresa porque ele não foi. Né? Então, qual que é o ideal? Né? Um cenário lindo aí, maravilhoso, o ideal que seria nessa situação, que é uma situação hoje muito recorrente, que é a do limbo, tá? O empregado teve a alta previdenciária, chama o empregado vai fazer o exame de retorno. Aí verifica quais são as restrições daquele empregado. O médico do trabalho tem capacidade para isso. Ele vai dizer, olha, ele não está totalmente apto, mas às vezes ele está apto com restrições. Quais são as restrições desse trabalhador? Ele não pode erguer peso, ele não pode erguer o braço, não sei. Sim. Aí você coloca ele numa função compatível na empresa, até que isso seja resolvido junto ao INSS. Legal. Pouco tempo atrás você falou a respeito da homologação no sindicato. Vamos explicar como é que funciona isso? Então, não é mais obrigatória, tá? A homologação sindical, ela deixou de ser obrigatória. Mas, quando é empregado estável, então, por exemplo, se a empregada é estabilidade gestante e precisa ser homologado pelo sindicato. Tá? O que mais? O doente também. Às vezes a pessoa é estável, né? Tem lá os 12 meses da estabilidade. Aí também precisa ser homologado pelo sindicato. Legal. E a gente sabe que após a rescisão do contrato de trabalho existem alguns reflexos, né? Vamos falar sobre o seguro-desemprego? Como é que funciona ele nessa situação? Tá, vamos lá. O seguro-desemprego, ele tem umas regrinhas, tá? Então, o seguro-desemprego somente é devido para quem é demitido sem justa causa, tá? Aí é liberado as guias de comunicação de dispensa para a pessoa se habilitar. Como que funciona? Se for a primeira solicitação, ele tem que ter trabalhado, são 12 meses, ele tem que ter trabalhado 1 ano nos últimos 18 meses, se for a primeira solicitação, tá? A segunda solicitação, ele tem que ter trabalhado 9 meses no último ano. E a terceira, que é depois de 3, 4, 5 e aí por diante, ele tem que ter trabalhado 6 meses, tá? Só que o que acontece? Também tem a quantidade de parcelas. Sim. Né? Quem trabalha 6 meses, de 6 a 1 ano, vai receber 3 parcelas do seguro. Mais de 1 ano, menos de 2, mais de 1, recebe 4. E mais de 2 anos, recebe 5. Legal. E a mamãe? A mamãe está grávida, às vezes sabe, às vezes não. Como é que fica para demiti-la?
Não demite. A gestante, gente, é assim, eu sei que tem muito empregador que fica bravo, né? Porque, nossa, nós temos no escritório, assim, de forma muito, muito recorrente, tá? Acontece muito. A empregada está grávida, aí ela não sabe que ela tá grávida, tá? Tá com 3 meses, mas ela ainda não sabe. E ela é demitida. Sim. Aí o que acontece? Depois que passa ali alguns meses, o empregador recebe um presente, uma carta do Poder Judiciário, né? Intimando para que ele compareça numa audiência, porque ele tem uma ação trabalhista que envolve uma estabilidade gestante. Tá? E ele fala, como assim? Eu não sabia que ela estava grávida. Ela nunca me falou, né? E a lei, como ela protege o bebê, né? Ela protege a criança, ela não se importa se o empregador tinha ciência ou não. E isso gera uma briga, uma discussão, assim, porque o empregador ele se sente injustiçado. E ele fala, poxa, eu não sabia, se eu soubesse eu não tinha demitido ela, né? E, na verdade, a lei, nesse aspecto, ela é bem, assim, da proteção da criança. Então, ela não se importa se você tinha ciência ou não, tá? E a estabilidade gestante, como que ela funciona? Nasceu a criança, conta 5 meses após o parto, tá? Então, 5 meses após o parto, a mãe tem a estabilidade gestante. Aí não pode ser demitida, de jeito nenhum. Show de bola. Outra dúvida que eu acho que cai direto no escritório. Doutor, eu posso receber as verbas? Vai me prejudicar? Porque eu não concordo com esse valor. E aí? Nossa, isso é quase todo dia. Gente, pode receber. O que eu sempre peço um cuidado para o cliente é o seguinte, olha, é ruim quando ele também não assina o termo de rescisão, porque se ele entra depois reclamando uma diferença, alguma coisa na Justiça do Trabalho, isso demora, tá? Mas eu sempre peço para ele colocar uma ressalva. Porque tem um campo de ressalva lá no termo de rescisão. Então, ele coloca uma ressalva escrita mesmo. Ele coloca lá, olha, com as palavras dele, tá? O importante é ter a ressalva. A Justiça do Trabalho, ela não se importa a forma como você está escrevendo ali no documento. Então, o trabalhador vai escrever o quê? Ressalva. Não sei se as verbas estão corretas, né? Vou verificar depois. Não sei, já funciona, tá? Já aconteceu comigo, então eu já digo, já funciona. Porque, às vezes, o termo que ele assina é o termo de quitação das verbas rescisórias. Sim. E aí, há uma grande discussão em relação a isso na Justiça do Trabalho. Existe entendimento de que, não, ele assinou, deu quitação, acabou. E existe entendimento que não, que o trabalhador não foi assistido, né, por um advogado, ele não foi assistido pelo sindicato, então não pode ser considerado unanimidade nessa quitação. Mas é discutível. Legal. E por falar em discussão, e advogado, e justiça, qual que é o prazo para discutir após o término do contrato de trabalho? 2 anos. Então, após a rescisão do contrato, ele tem 2 anos para acionar, né, a Justiça do Trabalho, e ele pode reclamar os últimos 5 anos, tá? O que ficou acima de 5 anos, acabou. Não pode reclamar mais. Por isso que é importante ele ter pressa. Exatamente. Porque se ele não tiver... acontece muito, Rafa, o adicional de insalubridade. Às vezes a pessoa trabalhou 10 anos na empresa, acontece muito isso daí. E aí ela chega no escritório e fala, nossa, mas eu trabalhei 10 anos nessa função, eu trabalhei 10 anos nesse ambiente, né, exposto a esse agente, e eu não posso reclamar os 10? Não pode. Você pode ter a declaratória, né? Você pode pedir para que o juiz, de acordo com o laudo que vai ser elaborado, declare que durante os 10 anos ele esteve até por uma questão previdenciária. Foi bom você falar, porque ajuda a gente. Então... Porque esse laudo confeccionado na Justiça do Trabalho, ele serve de prova emprestada para uma ação judicial no âmbito previdenciário futuro. A gente consegue aproveitar isso para reconhecer o tempo especial dele para fins de aposentadoria. Então, essa é uma dica, eu acho, assim, riquíssima, porque a grande maioria não faz isso, né? A grande maioria dos advogados trabalhistas não se atentam a esse detalhe. Eu tenho um pouco mais desse detalhe por conta da doutora Carla, que faz a área previdenciária. Então, como a gente trabalha muito alinhada, eu consigo ter essa percepção. Então, normalmente, quando tem mais de 5 anos, eu peço a declaratória, né? E aí o perito dá essa questão de toda a exposição durante todo o contrato de trabalho,
tá? Mas ele só vai receber os últimos 5 anos na esfera trabalhista, mas isso vai impactar com certeza na esfera previdenciária. Legal. E tem uma dúvida também que é interessante, que é o seguinte: a gente sabe que o contrato de trabalho às vezes perdura por décadas, né? E existem problemas de fundo de garantia antigos que ultrapassam 5 anos. Dá para discutir? Não dá para discutir? Fundo de garantia sempre dá para discutir, tá? Porque nem o pessoal do tribunal se resolve em relação a isso. Mas a gente sabe que hoje são os últimos 5 anos, né? Mas sempre existem outras formas de você discutir essas questões de fundo de garantia. Não de valores, tá? Mas de ausência de depósito. São coisas diferentes, né? Legal. Luana, o nosso tempo é curto, né? Bem curto, a gente veio aqui bater meia horinha de papo. Eu agradeço muito você ter vindo, ter disponibilizado seu tempo, ter falado com a gente, e eu vou dar a palavra para você se despedir. Tá joia. Rafa, obrigado pelo convite, tá? Eu falo rápido, eu espero que tenha conseguido falar bastante coisa aí, mas que tenha ficado claro para as pessoas que vão assistir esse podcast. Então é isso, por hoje é só, e até o próximo episódio.